Bom dia, pessoal. Breno Lucano mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu gostaria de refletir algumas coisas com vocês e traçar um rumo de narrativa para que nós possamos aprofundar o tema. Afinal de contas, nós podemos entender o estoicismo como um coaching. O estoicismo ele é aplicável enquanto um instrumento de coaching. Eu acho que antes de tudo, a gente deve parar para pensar muito a respeito desse estoicismo moderno, como nós chamamos, né? É claro que quando a gente estuda, por exemplo, o estoicismo ou os textos antigos, né? E posteriormente os comentadores, os trabalhos que são feitos a partir dele, a gente acaba sendo influenciado em a maior ou menor escala por esses textos. Isso sem dúvida. Se eu leio Foucault, eu vou ser influenciado por Foucault. Se eu leio, por exemplo, sei lá, Montaigne, eu vou ser influenciado por Montaigne e por aí vai. Agora, é claro que em se tratando de coaching, as coisas mudam completamente. O estoicismo moderno ele é muito influenciado por essa questão do coaching, pelo que eu percebo. O coaching enquanto esse instrumental que na verdade serve a um tipo de perspectiva financeira ou financeirista. Vamos entender um pouco mais essa questão do coaching. Eu achei um site aqui interessante que eu acho que pode ajudar muito a gente, que é esse ibccoaching.com.br. E aqui ele vai falando, então ele vai explicando o que é esse tal, vou colocar a minha foto aqui para cima, esse tal desse coaching. E aí ele vai falando que é um instrumental que utiliza a administração, a gestão de pessoas, psicologia, neurociência e por aí vai. Aí chega uma hora aqui embaixo que ele vai fazer a diferença entre coach, que é o analista, né? E coachers, que são as pessoas para quem o analista aplica suas metodologias. E aí ele vai falando sobre os nichos, tanto em termos de coaching pessoal, quanto em termos de coaching profissional. Coaching pessoal tem todos esses subnichos, familiar, coaching de relacionamento, coaching espiritual, você veja só, espiritual, né? Coaching esportivo, de emagrecimento, coaching nutricional e também coaching profissional. E aí você vai pegar então coaching corporativo, de concursos, coaching de carreira, de equipes, de vendas, de empreendedorismo. Eu acho que por aqui, benefícios pessoais e profissionais, desenvolvimento pessoal, elevação da felicidade e realização, olha que bonito. Evolução e melhoria contínua, quebra de crenças limitantes. É muito bonito, né? Desenvolvimento profissional, estruturação de objetivos e metas claras, aumento da visão sistêmica empresarial, gerenciamento de tempo. Eu acho que por aqui, só para esses subnichos e esses benefícios, já dá aumento da produtividade, já dá para que nós tenhamos uma visão do que seja o coaching. É um instrumental que surge a partir da ascensão do neoliberalismo, enquanto aquele mecanismo de produção que afasta cada vez mais a presença do Estado para que a iniciativa privada tenha um poder cada vez maior. Esse poder cada vez maior, isso foi se potencializando dos anos 80 para cá, quando o coaching foi criado. De modo que hoje nós temos, por exemplo, com Michel Temer aqui no Brasil, a queda dos direitos trabalhistas, enfraquecimento dos sindicatos. Nós temos agora na era Bolsonaro reforma da Previdência, onde você praticamente vai conseguir se aposentar praticamente já quase morrendo. Com 90 anos você se aposenta. Enfraquecimento maior ainda das leis trabalhistas.
Nós chegamos assim a um estado de coisas em que você vai trabalhar dos 15 aos 90 anos sem se aposentar e quando se aposenta vai conseguir um salário mínimo apenas. Nós chegamos num estado de coisas em que todos os direitos trabalhistas foram teoricamente perdidos e muitas vezes na prática também perdidos, já que Bolsonaro criou aquilo que eles vão chamar de carteira verde e amarela, em que vale muito mais, na verdade, o que eu negocio com o empregador. Né? O que eu negocio com o empregador tem uma validade maior do que aquilo que rege a CLT. Ou seja, se eu negociar que eu vou trabalhar de 8 às 18, de segunda a sábado, com uma folga só semanal, sem direito a férias, isso vai valer, por exemplo. Porque o que eu negociar com ele está acima do que diz a CLT. E está acima do que diz o acordo coletivo. Afinal de contas, acordo coletivo é coisa de comunista. Férias é coisa de comunista. 13º é coisa de comunista. Auxílio doença é coisa de comunista. Tudo isso, todos os direitos trabalhistas, auxílio maternidade é coisa de comunista. Todos os benefícios que nós conseguimos em termos de trabalho são coisa de comunistas. O que nós queremos, na verdade, é que as pessoas sejam empreendedoras. E empreendedoras como? Que elas possam realmente, voltando ao discurso anterior, trabalhar de 8 às 18, uma folga semanal, sem direito a férias, sem direito a nada. Isso para que você possa, no final das contas, dizer que você é livre e você não precisa de um sindicato regulando as normas trabalhistas. Você é livre para decidir o seu próprio caminho. É isso que é o objetivo do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, no final das contas, beneficia quem? Beneficia o trabalhador, que se acha empreendedor? Será que é isso? Ou será que esse anarcocapitalismo ele vai beneficiar ao empregador? Porque, no final das contas, quem vai ganhar com isso é o empregador. É ele que não vai pagar fundo de garantia, é ele que não vai pagar férias, é ele que não vai pagar nada disso. Mas a gente se acha livre. Livre o suficiente para se dizer: eu sou um microempresário, eu sou um MEI. E sair dali feliz da vida. E o coaching vai muito nessa onda. Então ele fala assim: desenvolvimento profissional. Para quem? Desenvolvimento profissional ele pode ser muito bom, mas ele serve muito mais ao empregador. O empregador que quer que você se desenvolva para você produzir mais em menor tempo e pagando menos de preferência. Agilidade na gestão. O que se fala mais atualmente é gestão. Basta que vocês peguem qualquer livro de administração, vocês vão ver. Gestão. Aumento da visão do sistema empresarial. Você tem que ter a visão do todo da empresa. Desde o recrutamento até todos os outros setores. E de preferência sabendo fazer tudo. Você não tem mais cada setor, onde cada setor possui seus funcionários. É bem como aquele... Não sei se você lembra aquele filme antigo do Charlie Chaplin. Né? Você tinha um cara que fazia... retorcia o parafuso. Aí tinha um outro cara que colocava a sola do sapato. Tinha um outro... Não, hoje você não tem mais isso. É necessário que você saiba fazer tudo. Desde tirar um xerox até fazer cálculos metafísicos, sei lá. Coisas assim. E isso para ganhar um salário mínimo, claro. Você saiba inglês, francês, alemão, para ganhar um salário mínimo, claro. Porque, afinal de contas, isso é visão sistêmica. Você precisa ter uma visão sistêmica. Ampliação da persuasão. Você tem que persuadir, claro. Principalmente o cliente. Você tem que envolver o cliente. Gente, vocês têm noção de como é que funciona, por exemplo, o setor de telemarketing? O setor de telemarketing, de um modo, é claro que isso pode ter alguma variação de estado para estado, tá? Porque o acordo coletivo, ele varia de estado para estado. Mas, de um modo geral, funciona assim. Você tem a jornada de trabalho é de 6 horas semanais. Aliás, 6 horas diárias, não é 8, são 6. Só que é de segunda a sábado, quer dizer, na verdade você trabalha 6 dias na semana. Parece ser legal, né, trabalhar só 6 horas,
Só que essas 6 horas, por exemplo, não te dão direito ao almoço. Você não tem direito ao almoço. Você tem direito a um lanche de 20 minutos. Então, em 6 horas de trabalho direto no telefone, você para só 20 minutos para tomar um lanchezinho rápido, básico, tá? Mesmo porque, como você não tem direito ao almoço, então você também não tem direito a vale-refeição. Você tem um vale-lanche. E aí, então, você passa o dia inteiro ouvindo reclamação nas suas ideias, porque o sistema não funciona. Se você vai trabalhar numa grande empresa, por exemplo, basta vocês vejam, por exemplo, no Reclame Aqui, acesse o site do Reclame Aqui e vai ver quais são as maiores reclamações. As maiores reclamações não são da iniciativa pública, são da iniciativa privada. O que você vai encontrar lá é reclamação da TIM, encontra reclamação da Claro, encontra reclamação da NET, e por aí vai. É iniciativa privada. Ou porque o técnico disse que a instalação da sua internet é funcional e não funcionou, ou porque roubaram um cabo e você, o atendente, disse que o cabo seria reposto daqui a 2 dias e não foi reposto, e aí você tem que ficar retornando a ligação. E o cabo novamente, aí te dão outro protocolo. O cabo não é reposto. Aí te dão mais uma semana. O cabo novamente não é reposto, a sua internet não volta, você tem prejuízo por isso e te dão outro protocolo. E isso vai se estendendo. E você, o atendente de telemarketing que está lá do outro lado escutando as reclamações. Imagina isso 6 dias na semana durante alguns anos. Então, o que nós temos no setor de telemarketing é alto absenteísmo. As pessoas se afastam ou por lesão de força repetitivo, né? Muitos têm lesão de túnel do carpo, por exemplo, em função do mouse. Lesão, né, ocular, porque você fica o dia inteiro no computador, né? Óculos. Auditiva, lesão auditiva, porque você fica o dia inteiro com headset no ouvido. Cordas vocais, você fica falando o dia inteiro, um cliente atrás do outro, é só escutando reclamação. E muitas vezes te xingando. Não é que ele não tem razão, mas ele te xinga porque é a única forma que ele tem de extravasar. Mas o importante é que você é livre para fazer o que você quer da sua vida. E você não pode reclamar também. Os salários são baixos, é um salário mínimo, mas pelo menos você está empregado. Isso é que importa, que você esteja empregado. E alta rotatividade. Porque ninguém aguenta uma rotina dessa. Uma rotina altamente estressante. Então o que as pessoas fazem? Caem fora. Aquilo ali é só um bico. Então você começa a compreender porque quando você tem que ligar para a central da NET, por exemplo, e você tem fila, e você tem que falar com 3, 4 atendentes seguidos, e cada um te dá uma resposta diferente, você começa a entender que é porque tem rotatividade, tem falha no processo todo. Existem muitos setores. E aquele cliente, aquele atendente que está no setor, não sabe a rotina do outro setor. Então tem que fazer transferência para outro setor. Quando você faz a transferência para outro setor, a ligação cai. Aí você tem que retornar a ligação. Então vocês vejam que isso, na verdade, é um mundo corporativo. E isso é extremamente moderno. Isso é telecomunicação. É extremamente moderno. É ponta de linha. Estamos falando de TI aí. E o mundo corporativo, todo mundo corporativo é assim. Todas as grandes empresas são assim. Você tem que saber falar várias línguas, você tem que se desdobrar, entendeu? E aí entram então os recrutadores para fazer o tal do desenvolvimento pessoal. A empresa não tem que te motivar, você tem que se sentir motivado para conseguir a ascensão da empresa, uma empresa piramidal, para conseguir escalada do sucesso, para conseguir aperfeiçoamento nos planos de negócio, para você poder identificar e superar os obstáculos. Olha, você tem que superar os obstáculos. Porque quando o ano termina e tem que começar a discutir o acordo coletivo do ano seguinte, a empresa fica protelando.
Você só quer, na verdade, às vezes não quer nem ganho salarial. Quando tem ganho salarial, é 5, 10 reais. O que a gente luta muitas vezes no sindicato é apenas a reposição da inflação do ano. Mas, apesar disso, você tem que identificar e superar os obstáculos. E, claro, você tem que ter agilidade na mudança também, né? Poxa, afinal de contas, o anarcocapitalismo gira muito rápido. A concorrência é muito rápida. Você tem que se atualizar sempre. Você tem que ficar estudando sempre, se atualizar sempre. Porque se você não se atualiza, você está perdido. Você tem que aumentar a sua visão do empresarial. Se você está no setor de telemarketing, é importante que você saiba também o serviço de outros setores, para não ter que ficar transferindo o cliente e a ligação cair. Porque se a ligação cair, cai o seu SLA, o seu nível de produtividade. E o que acontece com o seu nível de produtividade cai? A empresa toda perde. Isso não pode acontecer. Então, você tem que ter uma visão sistêmica. Acima de tudo, você tem que desenvolver uma habilidade de liderança. Imagina se de repente você é promovido. Aí você vai ser supervisor de uma equipe inteira. E você vai ter que saber negociar com as divergências. Ou seja, você vai ter que ter habilidade para negociar os pontos de vista diferentes. O salário não saiu, a reposição foi do salário no acordo coletivo foi inferior à perda salarial da inflação do período do ano retrasado. Vai ter que negociar isso, sem dúvida. Você é o líder. Nós capacitamos líderes. Capacitamos líderes para que você, enquanto líder, resolva o problema. Não sou eu que tenho que resolver. Você tem que resolver o problema para mim. Eu pago o seu salário. Isso tudo para que você tenha, claro, aumento da produtividade. Você aumenta a produtividade, aumenta o lucro dos acionistas. E na hora que você tem que, novamente, negociar acordo coletivo, a gente fica remanteando. Porque os lucros desse ano não foram suficientes. Então, eu acho que eu vou ter que reduzir a participação dos lucros da empresa. Os lucros também do ano passado não foram bons, porque teve pandemia, né? Esse nome, na verdade, está até errado. O nome certo é sindemia. A gente chama de perda de lucros nessa sindemia da Covid. Então, eu acho que, na verdade, a gente vai ter que repor menos, vai ter que perder alguns direitos, de repente, não repor o vale-refeição. A gente pode, de repente, até trocar o plano de saúde para um plano de saúde mais baratinho, sabe? Com uma rede menor. Porque o plano que a gente está dando, é muito caro. Vamos reduzir para um plano menorzinho. Mas isso independente do aumento da produtividade. O aumento da produtividade é uma coisa que tem que ter sempre. A gente tem que bater a concorrência e aumentar o lucro dos acionistas. Isso sem dúvida. Isso é o mais importante. E, claro, você tem que se adaptar às mudanças. Aconteceu alguma coisa nova no mercado, você tem que correr para corrigir isso. Aconteceu alguma coisa nova na minha área, TI, por exemplo, eu tenho que me atualizar. Surgiu um novo software que vai fazer com que o meu nível de produtividade, meu SLA aumente, então tem que correr também. Fica novamente a pergunta: a quem, afinal de contas, o coaching serve? Serve a mim para eu desenvolver pessoalmente? Para que eu seja feliz apesar dessa desgraça toda que está acontecendo? Para que eu possa evoluir e melhorar continuamente apesar dessa desgraça toda que está acontecendo? Então, a questão do coaching estoicismo é a seguinte: eu posso usar Marco Aurélio para dizer que no final das contas eu tenho que ter foco como Marco Aurélio teve para resolver os problemas do Império, com aquele livrinho assim, Pense como Imperador. Eu tenho que ter resignação para aceitar o que não pode ser mudado, aceitar o destino. Eles não aprovaram o meu acordo coletivo. Eu tenho que ter resignação, foco na produtividade. Eu tenho que estar empenhado em crescer pessoalmente. E principalmente, eu tenho que quebrar as crenças limitantes. Quais são as crenças limitantes? Eu não consigo, isso é maior do que eu. Eu tenho dificuldade no relacionamento com meus
colegas de trabalho. O meu chefe, eu fico cobrando para ele o auxílio de maternidade. Eu fico cobrando a ele folga e nunca tem folga. Quando eles me dão hora extra, essa hora extra é descontada. Então, na verdade, eu estou trabalhando de graça para a empresa. Então, eu tenho que quebrar essas crenças limitantes. Pensar assim, eu vou, na verdade, me desenvolver pessoalmente. Apesar disso tudo, é isso que importa. Mais uma vez, será que o estoicismo diz isso? Meu Deus do céu. Isso é um empobrecimento total do estoicismo. Isso é um estoicismo mercadológico. É uma porcaria de um estoicismo que serve unicamente ao empregador. E que não tem nada a ver de estoicismo. A Estoa nunca disse coisas do tipo. A Estoa não se preocupa com as questões empresariais. As questões empresariais são coisas do século XIX para cá. Quando começou a se discutir a ascensão do capitalismo no século XIX. Anarcocapitalismo. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo principalmente num clima atualmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma ascensão de uma extrema-direita, acoplado a esse anarcocapitalismo. Você tem que produzir, mas tem que produzir porque eu estou te mandando. Você tem que servir a pátria, você é brasileiro. Sirva a pátria. Independente se estiver empregado, se não estiver empregado, se está com fome, se não está com fome, se não está com fome, você é brasileiro, tem que servir a pátria. Seja como militar. Nada de mimimi. Você vai morrer com gripezinha, talvez você morra assim. Mas todo mundo vai morrer. O importante é que você é brasileiro. Tem que servir a pátria. E esse negócio de... Hoje é dia 31 de março, né? Onde a gente lembra o golpe militar. Golpe militar é coisa de comunista. Se não fosse golpe militar, o Brasil hoje seria uma Venezuela. Como se Venezuela fosse socialista, né? Como se houvesse socialismo hoje no mundo. Mas esse anarcocapitalismo, ele está muito acoplado na atualidade a esse autoritarismo. Especialmente porque esse autoritarismo ele também está acoplado a um conservadorismo religioso. O mundo, aí relembrando Michel Onfray, ele padece de uma doença religiosa. E para que tudo isso? Para que você possa, no final das contas, gerar grana para o seu patrão. Para que você possa, no final das contas, perder todos os seus direitos, porque a negociação que Bolsonaro criou com a carteira verde e amarela, eu volto a dizer, é para que você tenha, o que você acorda tenha muito mais valor do que aquilo que gera reza, a CLT. Então, na verdade, o que você acordar vale. Eu vou trabalhar um mês inteiro para ganhar um prato de comida. Vale? Vale. Então, vamos lá. Tô dentro. É isso aí. É isso que o Bolsonaro quis pra gente. É isso que o anarcocapitalismo quis pra gente. É isso que essa porcaria desse neoliberalismo quis pra gente. E esse pessoal da área corporativa fica entubando a gente com essa porcaria de estoicismo, achando que isso é estoicismo. Dizendo que a gente tem que pensar como imperador, entendeu? Que a gente tem que pensar como como um estoico pensaria, vencendo as dificuldades, vencendo as crenças internas, tendo inteligência emocional. Se eu não tiver inteligência emocional, eu tô ferrado. Porque eu preciso dessa droga, dessa inteligência emocional para poder me relacionar com as pessoas. As pessoas estão lá me ferrando no trabalho, o patrão está lá me ferrando no trabalho, eu estou lá atendendo ligações de uma reclamação atrás da outra na ligação, como atendente de telemarketing, mas eu tenho que ter inteligência emocional. Eu não posso deixar as coisas exteriores me abalarem. Eu tenho que ser pacífico. Eu tenho que alcançar a ataraxia. Será que é isso mesmo que diz o estoicismo? Eu acho, pessoal, que esse vídeo serve para que nós possamos pensar muito bem essas coisas. E o Wang Shuhan vai falar naquele livro A Sociedade do Cansaço. Muito dessas coisas. Que, na verdade, o que nós temos é uma substituição de uma sociedade que procurava disciplinar você, né,
Foucault, segundo Foucault, para uma sociedade que busca, na verdade, a competição. E a gente tenta competir sempre. Competir com a gente mesmo através de nossos próprios limites mentais e físicos e competir com os outros. De uma certa forma, Churran tem razão nisso. E o coaching está falando exatamente isso. Ultrapasse as crenças. Diminuição do estresse e cargas negativas. Puta que pariu, como é que eu vou conseguir numa situação dessa diminuir o estresse e as cargas negativas? Me fale. É impossível isso. Nós estamos numa sociedade, de acordo com o Churran, onde essa competição, isso é doentio. Isso é doentio, você não tem muito como sair disso. Eu não tenho como reduzir o estresse, como está dizendo aqui em cima, para aumentar a produtividade. Que na verdade essa produtividade vai beneficiar unicamente quem está me empregando, nada mais do que isso. É só isso. E é para isso que serve esse coaching. Coaching e estoicismo são um binômio, então? Vale essa, então, a reflexão. Pessoal, desculpe realmente a maneira enfática com que eu falei nesse vídeo, mas realmente eu acho que essas porcarias que surgem aqui na modernidade, na pós-modernidade, elas tentam se apropriar de toda a sabedoria que nós tivemos na antiguidade, anterior, a sabedoria dos filósofos, e para tentar se apropriar em benefício próprio. Porque o pessoal que trabalha nessa área, eles não têm noção, eles não têm a capacidade de entender o mundo que eles vivem e fazer crítica sobre essas coisas. Então eles vão achar que o que mais importa é você se desenvolver pessoalmente. Às custas de quê? Para quem? O que é desenvolver pessoalmente? Falta senso crítico. Eles não conseguem ler o mundo. O pessoal que trabalha nesse ramo financeiro e empresarial, de um modo geral, não consegue ler o mundo. É preciso que você saia dessa área, entre no campo das ciências humanas, para você começar a ter outras narrativas do mundo. Então, perdoe-me se eu realmente fui mais enfático. Você já me conhece há algum tempo, eu não costumo ser enfático, mas eu precisei muito realmente pensar essas coisas para que nós pudéssemos aprofundar mais o estoicismo. Sair da periferia. Começar a ler os textos primários, os textos secundários, os trabalhos, as discussões, tudo isso ajuda a entender o estoicismo. Então eu agradeço a cada um de vocês e espero encontrá-los por aí. Até a próxima.